A paz do Senhor Jesus esteja contigo, com toda a sua família. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2021. Nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. Esta lição será estudada em classe no dia 17 de janeiro. O texto áureo da nossa lição diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. A verdade prática, idealizada pelo pastor Ezequiel Soares, diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A leitura bíblica em classe, você pode efetuar aí, na sua casa, está no livro de Atos, capítulo de número 2, dos versículos de 1 a 13. A nossa lição, ela tem 3 pontos, O que significa o batismo no Espírito Santo? O segundo ponto, o propósito do batismo no Espírito Santo. E o terceiro ponto, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje é a segunda experiência que o ser humano pode ter com Deus, com Cristo. A primeira experiência é a salvação. A pessoa aceita Cristo, Cristo o aceita, o escolhe e ele é salvo e recebe a presença do Espírito Santo. A segunda experiência é o batismo no Espírito Santo, subsequente à conversão do pecador. Então é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição, o batismo no Espírito Santo. Então vamos lá, o que significa batismo no Espírito Santo? Subtópico 1 aí diz o fenômeno do Pentecostes. Então a Bíblia diz em Atos 2, como está na leitura bíblica em classe, que os quase 120 discípulos estavam no cenáculo orando, e buscando a promessa do Pai, que está registrada em Lucas capítulo 24 e versículo 49. Eles estavam buscando a promessa do revestimento de poder. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam ali reunidos, E de repente houve um som como de um vento veemente e impetuoso. Foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, esse é o fenômeno do Pentecostes. Então, foi ali que o Espírito Santo, que a promessa começou a ser derramada e continua sendo derramada até os dias de hoje. O subtópico 2 diz o seguinte: 2 bênçãos distintas. Então aqui nós aprendemos que a salvação, como eu já disse na introdução, é uma bênção. O batismo no Espírito Santo é outra bênção. O batismo com a evidência das línguas estranhas é uma bênção subsequente à salvação. Então o pecador ouve a palavra, é convencido pelo Espírito Santo, entende que é um pecador, entende a necessidade de um Salvador, de ter um Salvador, e aí ele aceita, abraça a fé, aceita, se arrepende,
aceita Cristo e é salvo. Após esta experiência maravilhosa, que é a mais importante, vem o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. Então, são duas bênçãos distintas. Tá? A salvação é uma bênção e o batismo no Espírito Santo é outra bênção. O subtópico 3, nós vamos ver conceito teológico, né? O que significa ser batizado no Espírito Santo teologicamente? O que quer dizer isso? O que a Bíblia diz sobre isso? O que é ser batizado no Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo significa ser revestido do poder do alto. Nós lemos isso no Evangelho de Lucas 24:49. Jesus, ele disse aos discípulos, né, ficai em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai, o revestimento de poder. Então, o batismo no Espírito Santo, teologicamente, é um revestimento de poder, é um revestimento do Espírito Santo sobre o crente salvo, que o capacita a proclamar o Evangelho, né, e fazer com que o reino de Deus seja expandido. E também o Espírito Santo, o batismo, ele serve para a edificação espiritual. O apóstolo Paulo diz: aquele que fala línguas edifica a si mesmo. Então, esse ponto de número 1, o que é que significa batismo no Espírito Santo? Vimos aí o fenômeno do Pentecostes, quando o Espírito desceu e os discípulos foram cheios. Vimos aí que o batismo é uma experiência subsequente, diferente da salvação, tá bom? E também vimos que o batismo no Espírito Santo, no conceito teológico, ele é um revestimento de poder para que a pessoa faça a obra de Deus. Agora, o ponto principal de número 2 tem por título o propósito do batismo no Espírito Santo. Deus, ele não faz nada sem propósito. Deus não faz as coisas aleatórias. Deus não faz as coisas no vácuo. Ele sempre tem um propósito naquilo que ele faz. Então, qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Subtópico 1, finalidade. O propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Então, é Deus capacitando o crente pelo poder do Espírito Santo para poder fazer, né, e trabalhar para a obra de Deus. Esta é o ponto central, né? E o batismo no Espírito Santo, ele produz uma vida santa e eficaz na presença de Deus. Ele produz também a pureza e a santificação, que são simbolizadas, né, no Pentecoste pelas línguas repartidas como que de fogo, porque o fogo purifica, né? É um revestimento pleno do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. Então, qual é a finalidade, o propósito central? É capacitar o cristão para o serviço, para a obra de Deus. Volto a dizer, né, o batismo no Espírito Santo, ele não tem nada a ver com a salvação, no sentido de ser a mesma coisa. Tá bom? É lógico que para ser batizado no Espírito Santo é preciso ser salvo. Porém, são duas experiências distintas, separadas. São duas experiências distintas uma da outra. O subtópico 2 diz a capacitação do Espírito. Tá? O batismo, a palavra batismo, ela do grego baptizo,
significa imersão, mergulho. Então, podemos dizer que ser batizado no Espírito Santo quer dizer que o crente ele é mergulhado no Espírito Santo. Ele é envolvido, cheio, pleno do Espírito Santo. E ele traz uma capacitação. Nós já falamos sobre isso, né? Uma capacitação para o serviço. É como se Deus estivesse equipando os seus servos para a proclamação do Evangelho. Em Atos capítulo 1 e versículo 8, vai falar sobre a virtude, né? A virtude do Espírito Santo que havia de vir sobre os discípulos, para que eles fossem testemunhas, tá? Para que eles fossem anunciadores do Evangelho de Cristo. Então, o batismo ele é uma capacitação. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, né, está assistindo, nunca ouviu falar de batismo, ou é novo convertido, né, e está tomando conhecimento dessa verdade bíblica, você deve buscar o batismo no Espírito Santo, você deve orar, deve crer e buscar para que Deus te renove. O subtópico 3 diz uma necessidade real e atual. Então, a primeira coisa que nós entendemos pelo título desse subtópico é que o batismo no Espírito Santo, ele é uma necessidade, porque a igreja, ela é responsável por anunciar o reino de Deus, por proclamar a palavra de Deus. E o poder do Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo, é uma capacitação e é uma necessidade para os dias de hoje. É uma necessidade real, tá bom? Nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Por isso, volto a dizer, se você ainda não recebeu esta bela e maravilhosa experiência, você precisa crer, entender que o batismo no Espírito Santo, além de ser uma necessidade real, é uma necessidade atual. Nós, assembleianos, né, e a maioria das igrejas evangélicas, elas são continuistas, ou seja, elas creem na atualidade do batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de línguas, crê na atualidade dos dons espirituais, né? Então ela crê que tudo isso é para nós hoje. Então é uma necessidade atual. A igreja precisa do revestimento do poder do alto. Então esse foi o ponto de número 2, né? De número 2, o propósito do batismo no Espírito Santo. Que nós aprendemos aqui a finalidade do batismo, a capacitação do Espírito e uma necessidade real e atual. Agora, o ponto 3, né, o último ponto principal, tem por título o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Subtópico de número 1, as outras línguas. Então aqui nós temos o termo glossolalia, né, que são línguas ininteligíveis, né? As outras línguas aqui, que é o termo glossolalia, são línguas ininteligíveis. É uma evidência externa. Se você for ler no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava lá no Pentecostes, nós vimos ali a evidência das línguas, né? Também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, nós podemos ver também quando Pedro ele estava pregando na casa de Cornélio, né, que era um gentil, e quando ele ainda estava pregando, desceu sobre eles, né, o Espírito Santo. Lá
no versículo de número 46, a Bíblia diz assim: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então ali mais uma evidência, né, do batismo no Espírito Santo com as línguas, né, a evidência inicial de falar em línguas. Lá em Atos capítulo 19 também nós temos uma experiência, né, quando Paulo, ele tendo passado pelas regiões superiores, ele chega à cidade de Éfeso, e ali ele encontra alguns discípulos, né, e ele pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem sabemos o que é que haja Espírito Santo. Então Paulo foi, orou por eles, né, orou por eles, impôs as mãos, e o versículo 6 do capítulo 19 de Atos diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então nós temos aí mais uma prova de que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo são as línguas estranhas, né? Então, o subtópico de número 2 aí diz: função das línguas. Qual é a função das línguas, né? Por que há línguas quando a pessoa é batizada? As línguas são um sinal da presença de Deus. Como o batismo é algo espiritual, é um mergulho espiritual no Espírito, o Espírito é derramado, a pessoa é cheia. Então, como é espiritual, não tem como saber se a pessoa foi batizada com o Espírito Santo ou não. Então, tem que haver essa evidência externa, né? Nós precisamos fazer aqui uma ressalva, que a gente sempre diz evidência inicial do batismo no Espírito Santo, porque não é só ela, tá bom? Existem outras evidências, o desejo de alguém anunciar o Evangelho. Se alguém se diz batizado e não tem desejo de anunciar o Evangelho, alguma coisa está errada, né? A vida santa também que o batismo produz, a vida dinâmica. Então as línguas são um sinal inicial da presença de Deus, mostra que Deus está realmente envolvendo a pessoa, mergulhando-a no seu poderoso Espírito. E também nós, através das línguas, nós podemos falar com Deus em mistérios. Lembra que muitas vezes nós não sabemos como orar, né? Orar como convém. A Bíblia diz isso. Orar como convém. E o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes nós, e não podemos esquecer também que quem dá as línguas é Deus, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles falavam línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então é o Espírito que concede as línguas, e ele sabe aquilo que nós precisamos. Então muitas vezes nós oramos, conversamos com Deus por meio das línguas, louvamos a Deus por meio das línguas. Então essa também é mais uma função, né, das línguas, do batismo no Espírito Santo. É falar com Deus em mistérios. Talvez nós precisamos de algo e nós nem sabemos que precisamos. Então Deus nos enche do Espírito Santo e nós começamos a orar em línguas, buscando aquilo que nós estamos necessitando. Louvamos a Deus em línguas também, é um modo de louvar a Deus em mistérios. Então essas são algumas funções das línguas. E ela também, Paulo diz assim: aquele que fala língua edifica a si mesmo. É mais uma função. Então por isso eu te incentivo a falar línguas. Fale muitas línguas, fale mesmo, fale na oração, fale na igreja, tudo com ordem, logicamente, com decência e ordem, mas fale línguas, porque as línguas edificam a pessoa que fala. E para encerrar, subtópico 3, a atualidade
dos dons. E para mostrar essa atualidade, eu gostaria de ler com você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que é o texto do fenômeno do Pentecostes, e eu quero fazer menção aqui do versículo 39. Então, quando Pedro estava pregando, as pessoas começaram a se converter, Deus começou a converter as pessoas, e eles perguntaram: o que nós devemos fazer, Pedro diz: vocês devem se arrepender, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, nesse contexto aqui, porque eles estavam vendo e ouvindo aquela movimentação dos apóstolos, o dom aqui no contexto é o batismo no Espírito Santo. Nesse contexto aqui do capítulo 2 é o batismo. E Pedro diz o seguinte: porque a promessa, qual promessa? Lucas 24:49. A promessa vos diz respeito a vós, vocês que estão aqui, vossos filhos, próxima geração, todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, por isso nós somos continuistas. Por quê? A promessa para quem está longe. Você está longe de Jerusalém? Aqui no Brasil, se você está vendo o vídeo aqui no Brasil, você está imensamente longe de Jerusalém. Então a promessa é para você. A promessa é para aquele que Deus chama. Deus te chamou. Se Deus te chamou para a salvação, a promessa é para você também. A promessa também é para você. Ela diz respeito a você. Se eu disser que o batismo no Espírito Santo, ele cessou, então eu tenho que afirmar também que Deus não chama mais ninguém. Porque se a promessa é para quem Deus chama, se ele continua chamando, a promessa é atual. Então, nós cremos na atualidade dos dons do batismo e dos dons espirituais. Então, esse foi o ponto de número 3, De número 3, o último ponto aí, nós aprendemos. Primeiro, nós aprendemos aqui as outras línguas, Qual é a atualidade dessas línguas na Bíblia e hoje, A função das línguas e também a atualidade. No 1 nós aprendemos, que elas têm o termo glossolalia, que são línguas ininteligíveis. Aconteceu isso lá em Cornélio, aconteceu em Éfeso, aconteceu no Pentecostes, Então nós cremos que isso é para nós hoje. Vimos a função das línguas e também vimos a atualidade das línguas. Então, antes de encerrar esta lição de número 3, eu quero fazer um apelo a você. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque esta experiência. Ore a Deus, clame a Deus, busque como os discípulos buscaram no cenáculo. E Jesus pode te batizar com o Espírito Santo, pode te revestir de poder e pode te usar poderosamente na sua obra. Amém? Antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer um apelo a você, um pedido. Se você não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição. Não custa nada, é só apertar aí, inscreva-se. Acione o sininho das notificações para você ser notificado pelo YouTube quando tiver algum vídeo novo aqui, Deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante, e também compartilhe este vídeo, este canal nas suas redes sociais. Se você compartilhar, você vai estar nos ajudando a divulgar o ensino da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Então, muito obrigado, faça isso. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui e dizer que Deus possa te abençoar você, abençoar a sua casa, em nome de Jesus.